Andreas Pereira provoca Flamengo. Ah, seu Andreas Pereira. Deflagrada a tentativa de sabotagem no Flamengo pré-final, Pedrão. Várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. O botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Toca então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro. É minha parceira rubro-negra, rapaz, o Flamengo finalizou todos os preparativos para enfrentar a equipe do Paris Saint-Germain amanhã. Teve entrevista coletiva do Felipe Luiz, teve entrevista coletiva dos atletas do Paris Saint-Germain, dos atletas do Flamengo, muita coisa pra gente conversar, mas ó, sabe o que saiu também, torcedor? Os jogos do Flamengo no primeiro turno do Brasileirão 2026. Pois é, tá aí, ó, a primeira rodada do Flamengo no Brasileirão 2026, que vai ser no dia 28 ou dia 29 de janeiro, vai ser na partida diante da equipe do São Paulo, em São Paulo, na casa do São Paulo, no Morumbi. Na segunda rodada, o Flamengo enfrenta o Internacional, depois o Flamengo enfrenta a equipe do Vitória na Bahia. Calor danado aqui. E tem outra coisa, o Flamengo pegou o Inter e o Vitória, né? Nas primeiras rodadas nesse Brasileirão também. E agora tem a oportunidade de pegar Inter e Vitória também nas primeiras rodadas do Brasileiro. Vou falar a última aqui para vocês. Flamengo e Chapecoense, tá? O jogo da ida é contra a Chapecoense fora de casa, então o Flamengo encerra o Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense dentro de casa, pessoal, na casa do Flamengo. Pois é, minha galera. E a 17ª rodada é Flamengo e Palmeiras no Maracanã, e aí no retorno é na casa do Palmeiras, pessoal. E as rodadas mais, digamos assim, importantes, né, para o Campeonato Brasileiro, que vai ser, ano que vem vai ser mais desafiador ainda, porque o Flamengo vai ser o campeão, as equipes vão vir diferentes contra o Flamengo, e o Flamengo tem um problema que vai entrar de férias aí depois de amanhã, né? É isso aí. Como é que vai ser isso aí? Pessoal, a FIFA definiu o árbitro Ismail El Fati dos Estados Unidos como árbitro de PSG e Flamengo, pessoal. Ele é nascido no Marrocos, naturalizado americano, norte-americano. Ele foi o árbitro que comandou a partida entre Flamengo e Al-Hilal em 2019, quando o Al-Hilal fez 1-0 no Flamengo. O Flamengo virou para 3-1 naquela oportunidade. Então é ele, espero que ele faça uma boa arbitragem, espero que não tenha nenhum tipo de boa vontade com a equipe europeia, com o dono, o Emir, que é dono do PSG, que seja uma arbitragem justa, e o Flamengo tem que fazer a parte dele para que a gente consiga essa vitória naturalmente, que vai ser muito difícil. A Conmebol, através de seu presidente, Alejandro Domingues, pede à FIFA mudança no formato do Intercontinental por considerá-lo injusto. E eu também considero injusto o formato do campeonato intercontinental. Tá? Alejandro Domingues elogia a campanha do Flamengo e diz que torneio vale como mundial. Sim, a confederação solicitou formalmente à FIFA para que sul-americanos passem a entrar nas semifinais e não nas quartas de finais, igual como eles fizeram, né, nesse ano. Então, quem sabe a gente pode ter uma mudança no próximo ano. Durante o troféu FIFA The Best, o Alejandro Domingues falou: eu considero, por um lado, que o caminho do Flamengo, campeão da Libertadores, para chegar à final é muito mais longo, até diria injusto. Dito isso, o Flamengo fez uma grande campanha em um prazo curto e tem tudo para acreditar amanhã poder ter mais uma taça. De fato, a gente nunca esteve de acordo com as mudanças que tiveram no campeonato. Achamos que a história a história está, de alguma maneira, a favor da América do Sul, mas são as coisas que acontecem, a gente tem que arrumar dentro da FIFA e está trabalhando para isso, para tentar recolocar o clube sul-americano
na semifinal do Mundial diretamente, a ver se eles vão conseguir fazer isso, e vai continuar injusto, porque o europeu vai continuar na final. Pessoal, saiu uma informação hoje mais cedo, tá? De que o Flamengo estaria trabalhando para o aumento da carga tributária, tá? Aplicada às SAFs, tá? Ou seja, aumento de imposto aplicado às SAFs no futebol brasileiro. A informação foi dada inicialmente pelo Lauro Jardim, que é um grande jornalista. O Flamengo veio a público, soltou uma nota desmentindo a informação do Lauro Jardim, dizendo que jamais foi contrário ao modelo de sociedade anônima do futebol, muito menos vem trabalhando para aumentar a carga tributária em relação a essas. Eu, sinceramente, e aí eu não estou falando do Lauro Jardim, acho que esse tipo de informação, ele vem, sobretudo, para colocar os clubes do futebol brasileiro, que são SAFs, contra o Flamengo. No momento em que os clubes se unem ao Flamengo, né? Os clubes se unem ao Flamengo para batalhar, por exemplo, pela expulsão do gramado sintético do futebol brasileiro. E aí o clube que é SAF tá do lado do Flamengo, vê uma coisa daí, tá contra mim, aí ele larga a causa. Eu vejo dessa maneira, tá? Não tô falando por parte do Lauro Jardim, mas é uma tentativa de sabotar o Flamengo, de não ter mais união. É bom pra Leila, que não quer a mudança, é bom pro Atlético Paranaense, bom pro Botafogo, que não quer a mudança do piso de plástico. Aliás, eu tenho que parar de chamar de gramado, é piso de plástico, né? Enfim. Luiz Henrique, técnico da equipe do Paris Saint-Germain, falou sobre a final do Intercontinental contra o Flamengo. Ele disse: jogamos contra o Botafogo, que fez um jogo fechado lá atrás na defesa. É o típico jogo que estamos acostumados a jogar, times que se defendem e atacam um pouco. Mas o Flamengo não vai jogar assim. O Flamengo joga muito bem com a bola, sai jogando de trás, sem a bola pressiona muito bem, um time muito interessante, fisicamente muito forte, com jogadores experientes, de muita qualidade, que sabem jogar partidas importantes. Creio que será uma partida apaixonante, porque os dois times têm estilos parecidos, disse o Luiz Henrique. Acho até, e aí eu corroboro com a fala do Felipe Luiz, ele falou isso na entrevista coletiva, que o estilo de jogo do Paris Saint-Germain, evidentemente que não é igual, mas é um estilo de jogo mais parecido com o Chelsea do que o Bayern de Munique, tá? É um estilo de jogo mais parecido com o Chelsea do que o Bayern de Munique. Não acho que seja um estilo de jogo a mesma coisa que o Bayern. Não, eles pressionam alto de fato, mas é um time mais leve, o Bayern é um time mais físico, né? Eu diria, o Marquinhos, zagueiro brasileiro do PSG, falou sobre o Flamengo na zona mista. A equipe do Flamengo é uma equipe de nível muito alto. Há jogadores que jogaram na Europa, que jogaram na seleção nacional e jogaram muitos jogos de alto nível. Eles sabem jogar uma final como essa, falou o Marquinho. O Vitinha, que é o grande cérebro da equipe do PSG, é o cara que sai jogando, é o primeiro volante ali, né? Tem que marcar muito bem esse jogador, pequenininho, mas ele distribui bem o jogo ali na saída de bola do Paris Saint-Germain. Ele fala: é uma equipe difícil, tem jogadores experientes, sabem o que fazem, tiveram muitos anos na Europa, por isso, com qualidade, esperamos uma equipe muito difícil, disse o Vitinha em entrevista na zona mista, zona mistas pré-jogo acontecendo em paralelo com as entrevistas coletivas, aí para aumentar, né, o engajamento no entorno dessa final. Felipe Luiz garante DNA do Flamengo na final e diz que teremos armas para neutralizar o ataque do Paris Saint-Germain. Técnico esquece o Bayern de Munique, como eu disse, fala agora é outro plano, mas sem abrir mão dos nossos princípios. E o Felipe Luiz fala: não falamos do jogo com o Bayern, cada jogo é diferente. Não vamos jogar contra o Bayern, vamos jogar contra o Paris.
por mais que a forma que eles pressionam tenha a mesma energia. Acreditei naquela vez que era um plano para vencer o Bayern, eles foram melhores do que nós. Agora é outro plano, mas sem abrir mão dos nossos princípios, do que é o DNA do Flamengo. É um outro jogo, outra história. E o Luiz Araújo tem razão em um detalhe importante. Em final, temos que cometer o mínimo de erros possíveis, falou o Felipe. Então acredito, perante essa fala dele, ele está consciente, lógico, não vai trair o DNA ofensivo do Flamengo, mas ele está consciente que precisa. Meu irmão, fechou todas as opções de passe, não tem jeito, tem que ir pro plano B, plano C, plano D, plano E, né? Perguntaram se a velocidade dos jogadores ofensivos será a maior dificuldade contra o Paris Saint-Germain. Felipe Luiz disse que tem um plano para tentar neutralizá-los. Não tenho dúvida que os jogadores tão jovens e tão rápidos nos colocarão em dificuldade em determinados momentos do jogo. Assim como nos colocaram no Brasil, na Libertadores, na Copa do Mundo de Clubes, Chelsea e Bayern. Temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola e esperamos tirar o máximo de tempo possível de jogadores determinantes, em especial no meio. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG, declarou o treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Espero que o Flamengo entre mais ligado nesse jogo do que entrou contra o Bayern. Ele fala aqui, na minha opinião, é uma equipe muito similar ao Chelsea, porque o Bayern é uma equipe fisicamente muito forte. O Paris, no quesito força física, não é esse perfil. São jogadores mais leves, mais rápidos do que os do Bayern. De fato, Désiré Doué, Barcola, Dembélé, podendo entrar ali no segundo tempo. Então, ele que recebeu o prêmio do FIFA The Best hoje, teve lá na cerimônia no Catar, do prêmio do FIFA The Best, né? O Flamengo avalia que o atacante Pedro está apto a receber minutagem maior amanhã na final da Copa Intercontinental de Clubes, ou Mundial de Clubes, contra o Paris Saint-Germain, embora o planejamento seja mantê-lo no banco de reservas inicialmente para evitar forçar a sua condição física. O departamento médico e a preparação física do clube consideram pronto para jogar mais tempo. A decisão sobre o uso e tempo do Pedro em campo caberá ao técnico Felipe Luiz, evidentemente, mas sem dúvida nenhuma, quanto mais rápido ele entrar em campo, melhor, porque ajuda o Flamengo em todos os aspectos, tira o sufoco da saída de bola. Os primeiros 10, 15 minutos vai ser difícil, o Flamengo vai ter que segurar a onda, mas, meus amigos, é guerreiro, meu irmão, não tem jeito, e vão pra dentro dos caras e tentar conquistar o mundo de novo, o bimundial. O Arrascaeta, na zona mista, falou sobre o sacrifício pessoal de adiantar o nascimento do filho Milano antes de viajar com ele em Equador. Ele fala, foi uma decisão em conjunto com a minha esposa, pois quem tinha que decidir isso era ela. Fiquei muito feliz. Nós chegamos em um acordo para ter nosso filho antes de viajar, até porque era uma oportunidade única de estar aqui, já que não se sabe se teremos uma oportunidade de disputar outro Mundial de Clubes. O Flamengo, como instituição, vai disputar. Agora, os atletas aí, infelizmente, a gente não sabe, né? Porque, por exemplo, a última vez que o Flamengo disputou, até recente, né? Foi em 2023, agora em 2025 volta a disputar, vem se tornando muito presente na disputa desse tipo de torneio nos últimos tempos. Disputou em 19, disputou em 23, disputa agora em 2025. Então, meus amigos, ele tem razão. E ele abriu mão de uma coisa, cara, muito grandiosa, viu? Muito grande. Ah, mas ele ganha, gente. Pela madrugada, isso não tem preço, tá? Isso realmente não tem preço. Bruno Henrique falou sobre a final do Intercontinental contra o PSG e disse: a gente tem uma equipe muito qualificada para jogar essa competição, se Deus quiser, quem sabe, vencê-la. O Jorginho falou que a gente precisa ir além dos limites para ganhar um jogo assim, a gente sabe disso, sem dúvida nenhuma. Vai precisar se entregar mais, vai precisar correr mais, vai precisar de mais aplicação tática, vai precisar de intensidade os 90, 120 minutos, cento e tantos minutos, contando com os acréscimos, se for para prorrogação, se vai para pênalti, vai precisar de tranquilidade para fazer o gol de pênalti. Né? E tá aí o Jorginho, que é o cobrador
de pênaltis oficial do Flamengo, né? Ele fez gol de pênalti numa partida, por exemplo, contra o Bayern de Munique. Quem sabe pode pintar uma oportunidade para o Flamengo, enfim, tudo isso. Inclusive, o Júnior está no Catar e entregou o prêmio de melhor volante do Campeonato Brasileiro ao Jorginho, tá? O Jorginho foi eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, não pôde estar presente na cerimônia de premiação da CBF, porque está naturalmente no Catar. Então o Júnior levou para ele, né? O Júnior, comentarista, ídolo da história do Flamengo, lateral esquerdo, foi lá, meio-campista também, entregou o troféu ao Jorginho. Danilo comentou sobre o encurtamento da distância do futebol brasileiro em relação a clubes europeus e ele fala: acho que principalmente aqui dentro do Flamengo nós tínhamos uma convicção grande daquilo que representava o nosso jogo e do que a gente podia fazer em campo, mas obviamente serviu como selo de qualidade quem vem sendo mostrado no futebol brasileiro, falou o Danilo, nosso Danilão, autor do gol do título da final da Copa Libertadores da América de cabeça, autor de um dos gols da classificação do Flamengo, gol de cabeça também. Quem sabe, né? Faz mais um gol de cabeça aí para a nação rubro-negra. Aí, meu irmão, eu só tenho que botar uma estátua do Danilo na Gávea se ele faz esse gol de cabeça contra o Paris Saint-Germain. Realmente seria algo incrível, absurdo se isso acontece. O Saúl, em entrevista a um jornal espanhol, foi perguntado se o Flamengo é o Real Madrid do Brasil e da América. Ele disse: o Flamengo é maior que o Real Madrid. Na verdade, o Real Madrid não tem torcedores. É famoso, sim, pelo que conquistou e é conhecido no mundo todo por isso. Tem seguidores. Mas você vai ao estádio e não sente nada. Por outro lado, no Maracanã está sempre lotado. Fora de casa, nossos torcedores enchem o estádio. Jogamos no Recife e tiveram que nos mandar para outro estádio, senão nossa torcida não conseguiria entrar. Você vai a Lima e eles lotam tudo. Dizer que o Flamengo é gigante é pouco. A maior torcida do mundo sentiu uma conexão desde o primeiro dia, falou Saúl Ñíguez. E sem dúvida nenhuma, cara, for comparar a torcida, o Real Madrid é uma torcida fria, né? Desculpa os madridistas que devem ter aí, mas eu gosto de ver o jogo do Real Madrid, do Vinícius Júnior, enfim. Mas é uma torcida fria, né? Rapaz, Andreas Pereira, o Pitico, provocou o Flamengo. Pois é. E ele fala: tenho respeito por todos os clubes que joguei, nunca fui um cara que desrespeitei alguém na minha carreira, nem um clube. Se eles, no caso o Flamengo, acham isso mais importante, acham mais importante falar de mim quando ganho um título, isso demonstra a grandeza do Palmeiras. Eles estão mais preocupados comigo do que em festejar a Libertadores. Ah, Pitico! Tem que aceitar a zoação, meu filho. Se o Flamengo perde, ia ficar aí, né? O Palmeiras criou uma música pro Flamengo até, negócio de cheirinho aí. E Libertadores, eu sou tri, agora eu sou tetra, porcaiada. Quero ver agora vocês cantar essa musiquinha aí de vocês aí. Porque o Flamengo é tetra. Aí podia, aí zoar o Pitico não pode. Ah, faça-me um favor, viu? Vou te contar uma história. Grêmio faz proposta de 32 milhões de reais por Everton Araújo. O Grêmio formalizou a proposta pela contratação do volante Everton Araújo. A oferta de 5 milhões de euros visando um vínculo de 3 temporadas com o jogador. A contratação, o pedido específico do técnico Luiz Castro. O Flamengo detém 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Volta Redonda possui os outros 30% restantes. Nem pensar. Eu não venderia. Informação do Coluna do Fla. Nem que a vaca tussa. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like e tamo junto. Saudações rubro-negras.